muito importante aqui. Então, vamos lá. Dia 21/11, 10 horas e 4 minutos. Vamos aí, Wagner, Dona Rosana, e vamos embora, né, Dona Rosana? A senhora lembra um pouquinho do que a gente conversou a semana passada em relação à inteligência emocional? Eu estava até no... o que a gente tinha falado, né, da inteligência emocional. Legal. É autoconhecimento, autogestão, automotivação, empatia, gestão de relacionamento. Estava anotando aqui agora. Bacana. Muito bom. Hoje nós vamos falar de um tópico aí que ele está mais ligado, ele está muito associado ao nosso cérebro, né? É um estudo do neurocientista, mas ele vem trazer também esse pilar do autoconhecimento, ele vem fortalecer um pouco disso, e um pouco também do pilar dos nossos relacionamentos, que faz parte também da inteligência emocional. A gente ouve muito falar de empatia. A senhora já ouviu falar de empatia? Uhum. Então, a gente ouve muito falar desse nome, né? Empatia. E as pessoas geralmente costumam confundir empatia com simpatia. Ah, ele é simpático, né? Ele é empático. É a mesma coisa? Não, são coisas diferentes, né? Então, a pessoa simpática é aquela pessoa que está sempre dando risada, aquela pessoa agradável, quando ela chega, né? As pessoas gostam dela. Só que o empático geralmente não é essa pessoa risonha, simpática. O empático é aquele que se coloca no lugar do outro, né? É aquele que consegue identificar ali o que o outro está vivendo, o que o outro está sentindo. E hoje nós vamos entender um pouco de como funciona isso, para que a gente consiga se relacionar melhor com as pessoas, né? A senhora já ouviu falar de rapport? Rapport. É uma técnica muito usada nas vendas, né? A gente cria o rapport com o outro. Então, quando um vendedor quer vender um produto para a gente, né, a senhora vai comprar um celular, por exemplo. Se o vendedor é bom e ele possui técnicas de venda, ele vai criar um rapport. Ele vai fazer com que a senhora se conecte com ele para que aí ele consiga, né, vender para a senhora. Não sei se já aconteceu. A senhora querer comprar algum produto, aí a senhora vai num lugar, e a senhora saiu da sua casa para comprar. Só que aí você não comprou com o vendedor e preferiu comprar com o outro. Já aconteceu isso? Ah, eu não fui muito com a cara desse cara, tal, não bati, o santo não bateu. Aí você foi no outro e comprou no outro. Já aconteceu isso? Uhum. O que é? Muito. Legal. Isso daí se chama rapport, né? O vendedor com quem a senhora acredita, a senhora confia, ele criou uma conexão com a senhora. Por isso que eu coloquei aquela musiquinha, sabe, que estava tocando, né? É exatamente para linkar com o tema de hoje. Então, lá na Itália, existia um cientista, né, um neurocientista, o Giacomo Rizzolatti. Ele começou a estudar, ele pegou um grupo de um macaco, na verdade o nome desse macaco era Rhesus. Ele começou a estudar o macaco Rhesus. Ele dava algumas atividades para o macaco e aí ele ia controlando as vibrações neurais do macaco, né? O que acontecia com o macaco? Num dado momento da experiência, ó a Kátia entrando aí. Tudo bem, Kátia? Oi, gente. Boa noite. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo com vocês? Firme aí? Tudo ótimo. Graças a Deus, tudo firme. E aí, dona Rosana? Tudo bem. E você? Bom? Bem também. Então tá bom. Dona Rosana estava assustada aqui, falou, nossa, só eu e você, Wagner. Eu tenho que encarar você sozinho. Eu falei, fica tranquila que o pessoal vai chegando no meio do caminho aí. É verdade. A galera vai entrando. A Carolzinha falou que tá chegando. A Carol tava na não festinha. vem, A Neide tá na escola, que é final de ano, né? Mas aí o pessoal tá vindo. Bom, Kátia, eu vou atualizar aqui você rapidinho para você não ficar viajando, né? Já tá gravando aqui, mas você vai entender aí o que a gente está falando. Na semana passada a gente começou a falar da inteligência emocional e hoje a gente vai falar de um pilar que está linkado, né? Na verdade, não é um pilar, né? É um ponto que vai fortalecer o nosso autoconhecimento e a parte dos nossos relacionamentos. Então, a ideia hoje é a gente iniciar um
trabalho onde a gente consiga se relacionar melhor com as pessoas. Então, vou trazer hoje o conceito para depois a gente se aprofundando nas próximas sessões, porque o tema é vasto, né? E isso vai ajudar tanto na vida pessoal como na vida profissional, né? Então, hoje nós vamos falar da empatia, né? Já ouviu falar da empatia, né? Hoje é muito falado de empatia. E aí eu estava falando para a dona Rosana que as pessoas confundem empatia com simpatia. Nossa, como ele é simpático. Eita, Ser simpático não é a mesma coisa do que ser empático. É diferente, né? Então, a pessoa simpática, aquele cara bacana, extrovertido, que conversa com todo mundo, e aí, beleza, né? Pô, nossa, que cara simpático. Mas o cara empático, não necessariamente esse cara sorridente, né? O cara empático, ele tem o poder de se conectar com o outro e conseguir entender o que o outro está sentindo em determinados momentos da sua vida. Esse é o empático. E o simpaticão lá, oh, e aí, beleza? Às vezes ele está no mundo dele e ele nem percebe o que está acontecendo com o outro. Então, é diferente, né? Não vamos confundir empatia com simpatia. Coisas distintas, né? Então, estava explicando para a dona Rosana que lá na Itália, né, um pesquisador, um neurocientista, o Giacomo Rizzolatti, ele começou estudos com um macaco chamado Rhesus. Então, ele colocou vários eletrodos na cabeça do macaco e começou a monitorar o macaco. Ele dava várias atividades para o macaco e aí ele ia vendo o que acontecia. Na verdade, ele queria estudar o sistema motor, né, do macaco, né? Movimentação, como que se dava, né, a parte motora do macaco. E num dado momento, um dos funcionários dele entrou na sala com um pote de sorvete. No momento que ele entrou com o pote de sorvete, o macaco parou e ele percebeu uma nova reação cerebral nesse macaco. O macaco interagiu com aquilo de alguma forma. E à medida que o funcionário ia colocando, né, o sorvete na boca, a reação ia acontecendo no cérebro do macaco. Ou seja, ele estava tendo alguns estímulos. E aí percebeu-se que o macaco existia um grupo de neurônios. E esse grupo de neurônios foi chamado de neurônio espelho. A Carol entrando também. Pausa. Boa noite, Carol. Tá ouvindo a gente? Bom, ela está entrando aqui. Eu ainda estou na introdução. Então, existia-se ali um grupo de neurônio espelho. Neurônios espelho. O que seria isso? Esses neurônios espelho, eles possuem o poder de se conectar com o outro. E aí, mais adiante, perceberam que os homens, a humanidade também possui esse conjunto de neurônios, só que de uma forma mais flexível, mais complexa e mais poderosa. A complexidade do homem é muito maior. Então, esse grupo de neurônios está ali entre o córtex pré-frontal, mais ou menos, né, e o lobo perimental. Então, vamos lá. Percebemos que... Fala, Euraldo, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Me escutando? Eu estou ouvindo. Tá ótimo o som. Muito bom. Estamos aqui falando de empatia, Euraldo. A Carol já está vindo já. Legal. Bom, então vamos lá. Quando a gente fala de empatia, eu vou voltar um pouquinho, a gente associa o conceito de empatia aos neurônios espelho. Então, lá no córtex pré-frontal e no lobo perimental inferior. Isso daí você não precisa saber. Mas existe um grupo de neurônios responsáveis pela empatia, certo? Então, isso é o mais importante. E esse grupo de neurônios, eles são responsáveis pela modelagem. Lembra que a gente já falou da PNL da modelagem? Que a gente vai modelar o outro? São esses neurônios que vão se espelhar, né? Por exemplo, meus neurônios se espelham com os neurônios espelhos do Heraldo, e aí eu consigo modelar algumas atividades do Heraldo. Por exemplo, eu quero ser um bom mecânico, né, um bom profissional na área, e eu começo a modelar o Heraldo. São esses neurônios espelho que vão fazer com que eu consiga me conectar com o Heraldo para fazer, né, essa modelagem. Eu vou entender
toda a linguagem corporal do Heraldo, a visão dele, né, todas as nossas, sabe aquela missão, propósito, as pessoas vão se agrupando, né, na sociedade por conta desse neurônio espelho. Vocês já ouviram a frase, né, aves de mesma plumagem voam juntas? Sei. Top. Legal. As aves de mesma plumagem, elas voam juntas porque elas percebem que as conexões são as mesmas. Isso que eu estou falando para você é de forma inconsciente. E aí a gente entra também naquela frase, né? Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Não é por acaso que você anda com as pessoas com quem você anda. Não é por acaso que a sua faixa salarial é a mesma faixa das pessoas com quem anda com você. Isso acontece de forma inconsciente porque existem neurônios espelho em mim e em vocês. Então, pessoas que têm a mesma missão, o mesmo propósito de vida, não exatamente igual, mas próximos, vão se juntando e andam igual. Andam no mesmo grupo. Está fazendo sentido para vocês isso que eu estou falando aqui? Sim, sim. Legal. Então, a explicação científica para tudo isso que a gente já sabe um pouquinho está associada a esse conjunto de neurônios. Então, eu quero tirar o misticismo, né? Porque às vezes a gente acha que é meio místico, né? Que é algo meio espiritual. Ah, nossa, eu descobri ali o que a Kátia está pensando, tal. Foi um anjo que veio me soprar. Não estou dizendo que não possa acontecer, né? Mas eu estou dizendo que também existe uma explicação científica para tudo isso. Beleza? Até aqui tudo bem? Tudo bem. Tudo Então, beleza. certo. A nossa identidade, as nossas crenças, os nossos valores, né, a capacidade de nós nos comportarmos mediante a determinadas situações, está tudo ligado aqui através desse grupo de neurônios espelho. Então, o ambiente onde nós convivemos, tudo isso tem grande relação. O Geraldo caiu ali. Vocês estão me ouvindo? Acho que caiu a conexão só do Geraldo, Sim, né? tô ouvindo. Então, a capacidade... Ai, Bela! Tudo bem aí, Ai, cara? desculpa, gente. Não, fica tranquila. Tomei um arranhão aqui da gata. Então, legal. Desculpa, Então, a perdão. capacidade que nós, seres humanos, temos de gerar empatia um com o outro está totalmente associada aos nossos neurônios espelho, né? Então, é esse grupo que faz com que a gente gere empatia. É esse grupo de neurônios que faz com que a gente consiga sentir exatamente o que o outro está sentindo. Então, uma vez que nós conseguimos ativar esse grupo de neurônios, né, o circuito de conexão é disparado imediatamente. Então, a partir do momento que eu, Wagner, consigo disparar o meu conjunto de neurônio espelho, eu ativo uma conexão entre o Wagner e a Rosana, entre o Wagner e a Kátia. Isso é de forma automática. Legal? Vocês já pensaram no poder disso? Já aconteceu de você estar conversando com alguém, aí a pessoa vai falar uma coisa para você, você fala antes, a pessoa fala, nossa, você adivinhou? Né? Você pensa em tomar algo, eu quero tomar um café. Aí seu esposo vem com o café, nossa, eu estava pensando nisso agora. Incrível, acontece. Acontece. E isso é o que? Foi ativada essa conexão. Né? Esse espelhamento foi ativado. Só que qual é o ponto? Nós ativamos isso de forma involuntária. Nós não sabemos como nós fazemos isso. Nós só fazemos. Só que eu pergunto para vocês, e se vocês aprendessem a ativar esse sistema de conexão? Seria legal? Muito bom. Muito bom. Oh, E por que vocês acham que seria bom vocês aprenderem a ativar esse sistema de conexão? E ó, conhecer já pensei. Podem falar. Uma de cada vez, vai. E conhecer as pessoas. Não entendi. Cortou. E conhecer melhor as pessoas. Conhecer melhor as pessoas, legal. O que mais que vocês acham que seria interessante? Ó, imagina você numa equipe.
Se você conseguir contagiar todo mundo que está ao seu redor, ou pelo mesmo objetivo, vamos supor, eu tenho um objetivo e minha equipe trabalha junto comigo com o mesmo objetivo, eu consigo contagiar eles. Eu acredito que o resultado que a gente vai alcançar vai ser muito bom. Sim, sim, sim. Com Não certeza. sei se eu estou fora do... Não, existe sim a questão de contagiar, que aí sim é a sua energia, e tem essa questão também de fazer com que o outro consiga, né, perceber o que você quer, para que ele consiga viver o mesmo propósito. Acho que é isso que você quer dizer, né? É isso mesmo, todo mundo trabalhando pelo mesmo objetivo ali. Muito top. É isso mesmo. Teve uma experiência muito interessante que foi feita. Pegaram duas pessoas completamente estranhas, elas nunca tinham se visto. E aí começaram a fazer alguns exercícios com elas. Então, por exemplo, Dona Rosana e Kátia, levantem a mão direita de vocês aqui. Aí vocês levantam a mão. E aí agora, mantenha a mão direita levantada e levante a mão esquerda. Coloque as duas mãos, celular. coloque as duas mãos viradas uma para a outra. Aproxime as suas mãos. E aí foram fazendo esse exercício. O que foi acontecendo? Essas pessoas foram ativando os seus neurônios espelho. Num determinado momento, quando o cientista percebeu que eles estavam conectados, o que ele fez? Ele já conhecia a história dos dois, ele colocou uma música que remetia a uma lembrança de um deles. A pessoa A, por exemplo. E aí ele apagou as luzes e colocou uma música meio sinistra, sabe? E aí ele foi dando alguns comandos e falou assim, agora, fulano, você vai me dizer o que você está pensando. E aí ele começou a falar de uma lembrança dele, que foi um acidente que ocorreu no metrô. Foi algo real que aconteceu com ele. E aí ele foi falando tal. Aí ele falou, o que você está sentindo agora? Ele falou, nossa, eu estou com muito medo, eu estou tremendo, não sei o que, eu estou muito nervoso. Ok, vamos parar por aqui, eu não vou pedir para você dar detalhes. Aí foi lá, deixa eu ver suas mãos. Aí ele estava com a mão tremendo. E o outro parado de frente, ele se olhando frente a frente, em pé. Aí falou assim, agora você, fulano B, o que você sentiu quando ele contou essa história? Aí ele falou, nossa, eu senti muito medo. E o que você viu? Olha só. Aí o fulano B, que não conhecia nada, começou a dizer, eu vi uma mulher de roupa vermelha caída no chão e ela ia ser arrastada para o trilho do trem. Eu fui e puxei essa mulher. Conforme ele foi dizendo, o outro ia regalando o olho desse tamanho, assim, ó. Aí ele, então, eu tirei a mulher do trilho do trem, não sei o que tal, e ele foi descrevendo todo o cenário. E aí, ok, voltou pro A e falou assim, o que é isso daí? Isso daí que ele falou? Cara, eu tô arrepiado, foi exatamente o que aconteceu. Existia uma mulher de vermelho perto da faixa amarela, que ela corria o risco de ser arrastada para a linha do trem. Eu fui lá e puxei essa mulher. E aí ele foi contando a história conforme o cidadão B havia descrito. E o cidadão B descreveu a situação sem estar no local. Porque a conexão entre eles foi tão forte que ele conseguiu se conectar ao cérebro do outro e visualizar toda a imagem que estava dentro da lembrança do cidadão A. Olha que incrível, né? Então foi algo muito poderoso. Claro que os dois foram preparados, teve os exercícios para que houvesse a conexão, e aí a conexão foi estabelecida e os dois tiveram essa empatia de forma muito profunda, a ponto de ter o poder do cidadão B conseguir ter as lembranças do cidadão A sem mesmo não ter conhecido eles. Boa noite, Carol. Boa noite, Heraldo. Tudo bem? Boa noite, Carolzinha. Boa noite, Heraldo. Acabou a bateria. Boa noite, Kátia. Tudo bom? Bem. Bom, para situar vocês, hoje eu estou falando de empatia. Né? É um assunto aqui. O Matheus com o seu físico. Então, muito se fala de empatia nos dias de hoje. Eu estou trazendo o conceito científico do que realmente é empatia. Então, eu expliquei aqui para o pessoal, para a Kátia, para a Dona Rosana, que a empatia ela é criada pelo grupo de neurônios espelho. Não sei se vocês já ouviram falar. Existe um grupo de neurônios
A Carol e o Heraldo estão congelados ou é impressão minha? Sumiu. Voltou. Ou voltaram? Eu tô falando com Tava vocês. todo mundo no escuro. Não, a gente tá ouvindo, eu só não tava te vendo. Agora Ah, voltou ao que normal. susto. Eu falei assim, eu tô falando com eles um tempão e eles estão aqui, ó, parado um tempão assim. Nossa, que confusão. A bateria acabou. Nossa, que mexida. Não, tudo bem, acontece. Bom, e aí, dito tudo isso daí, que eu nem sei mais onde eu estava. Estava falando das conexões, né? Das conexões Não sei o que é neurais, espelho. A gente está falando espelho. do grupo de neurônios espelho, né, que eles são responsáveis Isso. pela empatia, né? E aí eu estou dizendo para eles, né, o poder da empatia, algumas experiências que foram feitas com seres humanos e com animais, né, no caso o macaco, para entender como que funcionava esse grupo de neurônios espelho. E eu fiz a pergunta para a Kátia e para a dona Rosana, como seriam para elas se elas conseguissem, né, ativar esse sistema de neurônio espelho. Sabe aquela coisa que a gente já falou? Você pensa em tomar um café, aí seu marido vai lá e traz um cafezinho para você. Você fala, nossa, pô, você adivinhou o que eu estava pensando. Não é que ele adivinhou, foi que o grupo de neurônio espelho do esposo e da esposa se conectaram e um falou, pô, vou fazer o café, mas a outra estava pensando que queria tomar o café. Aí ele vai lá e prepara um café e leva para ela. Existe uma comunicação aí. Só que isso geralmente acontece de forma involuntária. A gente não sabe como, mas acontece. O convívio é tanto, a gente convive tanto tempo junto. A Carol até falou, às vezes eu olho para o Wagner e eu sei que ele está pensando. O que é isso? É empatia. Existe uma conexão. Aí você fala, caramba, Wagner, mas tem distância para isso? Não, não tem distância. São Paulo, Minas. Eu estou pensando no meu primo que está lá na Itália, aí de repente ele me manda uma mensagem. Ele fala, cara, eu acordei pensando em você hoje. Aí você fala, caramba, eu estava pensando em você agora. Já aconteceu com vocês? Algo semelhante? Não necessariamente nessa mesma distância, né? Itália e Brasil. Acontece muito comigo e com a minha mãe, Vaguinha. Às vezes, porque a gente se fala todo dia. Então, às vezes, eu vou ligar para ela, ela me liga. Ou então, nossa, eu estava pensando em te ligar agora. Aí eu ligo. É incrível isso. É isso, é incrível. Né? E olha que bacana. Já aconteceu de você estar assistindo um filme e aí o ator, né, se emociona ali, começa a chorar e você começa a chorar junto? Já aconteceu com você? Uhum. No teatro a gente fala muito, né? Que o teatro é a arte da verdade. O teatro não é a arte da mentira. Todo mundo fala, mas aquilo que acontece no palco é mentira, tal. Não, é a arte da verdade. Se o ator que está atuando acreditar no que ele está fazendo, a plateia também vai acreditar. Porque no momento que eu acredito no que eu estou fazendo ali, aquilo para mim se torna uma verdade. Pensamentos geram sentimentos, que geram emoções, reações e, por sua vez, resultados. A plateia também vai pensar, porque ela está vendo, os olhos transmitem, né, uma imagem, os ouvidos, ela começa a pensar naquilo, ela começa a sentir, ela se emociona e ela chora junto. O que aconteceu aí? O espelhamento. Esse grupo de neurônios do ator com os espectadores, a plateia, se conectam e ocorre essa magia. Aí você fala, nossa, Wagner, mas como isso, né? Esse é o poder da nossa mente. Né? Esse é o poder do nosso cérebro. Poxa, mas e se eu conseguisse fazer isso acontecer de forma voluntária? Seria legal? Quais são os benefícios que isso traria para você, como pessoa e como profissional, principalmente aqueles que trabalham com vendas, aqueles que estão sempre negociando? Quais seriam os benefícios para vocês disso tudo? Digam aí. A pessoa agindo com honestidade, ela vai conseguir mais transparência com o cliente vai entender melhor o que ele está passando ali para ele, né? Porque muitas vezes a gente vê que a pessoa quer colocar uma coisa, um exemplo mais cara, mas é para ter mais lucro e não benefício.
Então, às vezes, joga muita coisa que depois o cliente tem problema e tal. Agora, tem casos que você quer colocar uma coisa melhor para postergar, deixar mais para frente o problema. Então, é bem interessante, é fantástico. Show. O Heraldo falou uma coisa muito interessante, né? Tudo isso que eu estou falando, né, deve ser feito com muita integridade. Vamos supor que eu estou aqui, né? Tem um produto aqui e eu estou conversando com a Kátia, eu quero convencer a Kátia de que esse produto é maravilhoso, né? Só que eu, Wagner, só estou preocupado com o dinheiro. Eu não estou preocupado com a Kátia. Eu não estou preocupado se, né, a Kátia realmente precisa desse produto. E aí eu vou lá, uso todas as técnicas, né, para criar o rapport com a Kátia. Né? A Kátia vai se envolvendo ali e tal. Só que em um dado momento, a Kátia sente algo estranho, assim. Ela fala, não vou comprar, não. E ela vai embora. Ela arruma uma desculpa e se sente incomodada, ela não sabe dizer o que é e ela vai embora. Já aconteceu com alguém aqui? E está prestes a fechar o negócio, você vai lá que você está quase comprando, você está quase pegando o cartão ali, o dinheiro, aí de repente acontece alguma coisa e você fala, não. Aí você já fecha a carteira, você, não, obrigado, tal, você arruma uma desculpa e vai embora. Já aconteceu com vocês isso? Já, Já. E O que para que é? sair é até meio constrangedor, né? Porque tem um É meio, desconforto. né? Porque você já estava com tudo para comprar. E não sei por que, de um minuto para o outro, não quero Porque mais. ocorre um desconforto, sabe? E por que ocorre esse desconforto? Quando você está disposto a comprar, né, você quer algo que realmente, né, você está achando que aquilo vai ser importante para você, né? Você está ali com toda a sua transparência, com toda a sua honestidade, com toda a sua hombridade para fazer aquela compra. Só que aí o vendedor, né, dá aquela, né, malandrão, papai, eu vou dar uma enrolada, uma gambelada aqui. Você não sabe disso, é inconsciente. E aí você fala, não vou. Não vou entrar nessa, não vou comprar agora. Você não sabe explicar. Mas existiu um ruído nessa comunicação. Acaba havendo um ruído na comunicação, fica uma situação desconfortável, porque até então estava tudo bem, e aí você sai fora. Né? Isso, vamos dar um passo antes. Toda essa construção, né, da empatia e tal, é criado o rapport, né? A gente já ouviu falar dessa palavra, que é técnicas de venda. Eu crio rapport com os meus clientes. Toda vez que eu começo uma sessão, principalmente quando ela é individual, eu preciso criar o rapport com os meus coaches para que a sessão ocorra da melhor forma possível, né? Tudo feito com muita integridade, com muita honestidade, preocupado em ajudá-lo. E aí o coach se sente à vontade e começa a falar. E às vezes ele fala coisas que eu não esperava ouvir. Eu falo, caraca, não esperava ouvir isso. Mas está tudo bem, né? Eu me mantenho aqui, né? Às vezes uma coisa que realmente balança as estruturas e você segue adiante, né? Tal. E você começa a sentir a dor da pessoa e você não está preparado para isso, né? Ou você não tinha se preparado para isso, mas aconteceu e você vive aquilo, né? A primeira vez como a pessoa às vezes viveu a primeira vez. Imagina uma pessoa que viveu um assalto, foi a primeira vez o choque. E quando ela te conta, você também tem esse choque pela primeira vez. E como é que você reage a isso? Opa, vamos lá. Isso é empatia. Eu criei o rapport, é uma situação confortável, né? E aí a coisa segue adiante. O que é o rapport? O rapport é a capacidade de ir totalmente sair do seu mapa e entrar no mapa da pessoa. Lembra que a gente falou lá atrás, o mapa não é o território? Então, eu tenho o meu mapa aqui, eu tenho o meu mundo. Só que quando eu crio o rapport, né, a minha empatia faz com que eu saia do meu mapa e entre no mapa da Carol, entre no mapa do Heraldo, da Kátia, da Dona Rosana. Agora não é mais a minha visão, é a visão de vocês. Isso é muito poderoso. Né? E isso tem que ser feito de forma muito íntegra, de forma muito honesta, porque você está vivendo a vida do outro. Porque, vamos supor, eu, Wagner, não acredito, sei lá, vamos pegar uma coisa aqui bem esdrúxula para não, né, ferir os valores de ninguém. Eu, Wagner, não acredito em política.
não acredito em política, eu acho que política, né, os políticos são todos sem vergonha, seja de direita, de esquerda, seja do PT, seja do PSL, para mim eu não acredito. Só que vamos supor que o Heraldo é meu cliente, o Heraldo, cara, ele é apaixonado pelo PT, cara. Ele acredita mesmo no Lula, sabe? Eu vejo que o Heraldo é um cara honesto, né? Eu conheço a história dele, mas eu sei que ele é apaixonado pelo Lula. Quando eu crio esse rapport e essa empatia, eu consigo ver exatamente como o Heraldo vê. E aí eu entendo por que o Heraldo é tão apaixonado pelo Lula. Eu falo, caramba, entendi. Só que para isso não pode existir julgamento. Porque se eu começo a relação julgando o Heraldo, tá, então você gosta do Lula. Quem gosta do Lula é tudo sem vergonha. Não. Se eu começo a julgar, eu não consigo ser empático. É por isso que eu falo muito, o coaching não tem julgamento. Né? E a gente precisa aprender a viver dessa maneira. Se eu não julgo, eu consigo ser empático. Se eu sou empático, eu consigo, né, criar esse rapport e me colocar assim no lugar do outro e enxergar como ele está enxergando. E aí a gente volta na experiência lá do cientista, né, que pegou dois homens desconhecidos, o cidadão A e o cidadão B, fez um exercício com eles se conectaram e um conseguiu entrar na memória do outro, mesmo sem se conhecerem. Né? Vejam como isso é poderoso. Beleza? Até aqui tranquilo? Tranquilo. Vamos pegar então atividades físicas que acontecem. Vocês já repararam que às vezes a gente está conversando, aí uma pessoa no grupo vai lá e boceja. Aí o que acontece? O segundo também boceja. Aí o terceiro. Vocês já viram isso? Parece que é contagiante, assim, ó. Vai todo mundo contagiando, né? Eu tinha um professor de teatro que era sensacional. Grande mestre, né? Hélio Cícero. Quando alguém bocejava na aula dele, vocês não fazem ideia do que ele fazia. Ele só faltava matar a pessoa. Vai bocejar lá no IN e falava, sai da minha frente. Ele ficava maluco. Por quê? Porque quando uma pessoa começa a bocejar, todo mundo começa a bocejar. Aí vai dando soninho, né? O que acontece com a energia? Vai lá embaixo. Então, se você é um palestrante, se você vai dar uma palestra, se você está, né, fazendo um momento de venda, não deixe que isso aconteça. Porque na hora que a galera começar a bocejar, não é a melhor hora para vender. Né? A energia caiu. Então, segura a onda, faz a energia levantar para que você possa fazer a venda. Então, essas são um pouco de Venda reações. de colchão. Oi? É a hora boa de fazer a venda de colchão. É, venda de colchão, é verdade. Se você trabalha na Ortobon, é o momento de você ganhar a sua comissão. Né? Então, bocejar, né, o ator chorando, né, isso daí são todas reações físicas que também vêm desse grupo de neurônios espelho. Beleza? Até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Beleza. Então, para finalizar, né, eu vou finalizar com uma frase aqui. Nós somos criaturas. Peraí, deixa eu coisar aqui, porque vai dar o nosso tempo. Somos criaturas requintadamente sociais. É importante a gente entender que nós somos seres sociais. Os neurônios espelhos nos permitem captar a mente dos outros, não por meio de raciocínio, não por meio do nosso raciocínio conceitual, mas pelas simulações diretas do sentimento e pelos pensamentos. Então, nós não captamos o que o outro sente através da razão. Nós não conseguimos entender o que o outro está vivendo através da razão, mas sim por conta de algo, né, que está relacionado aos nossos sentimentos e aos nossos pensamentos. Ou seja, não é racional. Se eu ficar pensando, a Carol está me contando uma história, eu fico aqui imaginando, como é que será que a Carol se sentiu no momento que o Heraldo pediu ela em casamento? Acho que ela ficou emocionada. Eu estou tentando racionalizar a emoção da Carol. E aí eu não crio a empatia.
eu não crio o rapport. Agora, a partir do momento que eu deixo fluir, opa, nossa, que legal. Então foi assim que você se sentiu quando a Heralda te pediu em casamento? Poxa, que lindo. Muito bacana. E aí a coisa flui de uma outra maneira. Não tente racionalizar. Deixa a coisa construir. Beleza, gente? Tranquilo? Hoje foi isso, bem simples. Na próxima sessão, nós vamos falar como que a gente faz para construir esse rapport de forma mais assertiva, né? Não vai ser involuntário. A partir de agora, a gente vai começar a construir realmente essas relações. Wagner, você que chegou depois, o que que isso tem a ver com a semana anterior, né, onde nós começamos a falar de inteligência emocional? Aqui a gente começa a fortalecer, né, o nosso pilar do autoconhecimento e também o pilar dos relacionamentos, que é o principal quando a gente fala de empatia e quando falamos de rapport, tá? Então, alguma pergunta, galera? Hoje foi bem breve, bem tranquilo, bem suave, porque eu vi que na semana passada, né, o clima ficou pesado, assim, né? Nossa, foi muito conteúdo. Aí eu vim bem fragmentado, bem tranquilo. E na semana que vem a gente vai se aprofundando um pouco mais nesse tema, que eu acho que vai ser interessante. Oi? Vai aprender a fazer rapport? Não entendi. A gente vai aprender sobre rapport? Sim, Fazer rapport? sim. Tá? A gente Ó, vai aprender. acabou de acontecer uma conexão, porque eu ia perguntar a mesma coisa que a Carol. Ah, tá vendo? Você falou que a gente vai se aprofundar, eu já... Opa, Sim, nós vamos nos a aprofundar. gente vai aprender. Nós vamos nos aprofundar nesse tema aí, porque vamos supor que você tem que dar uma notícia para o seu marido, sei lá, né? Você foi lá e arranhou o carro. Seu marido é um cara apaixonado por carro. E aí você tem que dar essa notícia para ele. Não é o caso da Kátia, né? No caso da Kátia vai ser o contrário. O marido dela vai dar a notícia para ela, amor, eu arranhei. No caso da Kátia é invertido, né? Mas aí você... O marido tá nem aí pra carro, gente. Nem aí. Primeiro você cria... mesmo? Não, ele não... É eu que faço tudo. Mando trocar óleo, coloco água, tudo. Papéis trocados. Então, o que você faz? Primeiro você cria, né, essa empatia, você cria o rapport, para depois você entrar no assunto delicado, né? Porque aí, quando você perceber que criou-se a conexão, né, que a conexão está existindo, quando você contar o assunto, ele vai ver com os seus olhos. Ele vai sentir o que você está sentindo. E aí ele vai ver que você não arranhou o carro de propósito. Foi um vacilo. E aí ele vai falar, tudo bem, amor. Acontece. Vem cá, me dá um beijo. Pronto. Aham. Se você criar o rapport, sim, tá? Se você, tá. você não criar o rapport, imagina ele chegou do trabalho, pé da vida, e aí você vai contar a história. Amor, vem cá. Eu arranhei o carro. O quê? Puta merda. Você só faz merda. Aí vai, né? Então é sempre muito importante, né? Seja na sua vida pessoal ou seja nas situações comerciais, né? Você vai vender, você vai começar uma negociação, como é que você faz para construir, né, esse ambiente para que seja favorável para você? Claro, tudo isso com muita integridade, né? Porque eu não vou ofertar uma coisa para um cliente se essa coisa ainda não, né, não é conveniente para ele, porque às vezes o que é conveniente para a Carol não é conveniente para a dona Rosana. Então procura a Carol e vende para a Carol, e não para a dona Rosana, né? Isso daqui vai ser bom para a Kátia, não vai ser bom para o Heraldo. Então vou procurar a Kátia. Crio o rapport com a Kátia e vendo para a Kátia. A Kátia me agradece. Nossa, Wagner, foi maravilhoso, muito obrigado, né? Então, tudo com muita integridade, até porque se não tiver essa integridade, a gente percebe que vai ter um momento que o cliente vai escapar. E vai ficar aquela situação constrangedora. Beleza, galera? Você comentou isso. Um vizinho meu aqui, eu estava trabalhando nessa empresa de alarme, aconteceu dessa forma. Ele tinha 2 portões de garagem e o motor dele mais simples. Uhum. Ele falou, não, quero colocar um igual do outro lado, que não sei o quê, o portão é o mesmo tamanho e tal.
Aí eu pus a mão no ombro dele e falei assim, ó, eu sei a funcionalidade desse seu motor, mas eu sei um que é R$ 200 mais caro. Um é 750, o outro 950. Que tal eu te explicar sobre o funcionamento de um, funcionamento de outro? Aí ele falou assim, não, mas como assim? Aí fui e expliquei para ele, ó, um faz isso, um não bate. Um bate na hora de fechar, o outro não bate. E o outro, você consegue colocar uma fotocélula, um sistema que a hora que você apertar para sair, depois que seu carro passar, o próprio portão fecha para você. Então você nunca mais vai esquecer o portão aberto e a velocidade dele de fechamento 3 vezes mais rápido do que o outro. Eu acho interessante o investimento. Você já viu o outro funcionando, ele bate, ele pior que bate mesmo, me dá um trabalho e tal. Às vezes eu chego de noite, fico pensando de incomodar o vizinho. Eu falei assim, isso aí acabou. Mas só que é R$ 200 a mais. Aí ele foi e falou assim, não, então pode colocar. Aí depois de colocar do portão, o motor, né, instalei para ele e tal, aqui pertinho de casa. Aí a esposa dele estava abrindo na mão, porque não tinha motor. Aí ele foi e falou assim, cheguei em casa, buzinei. Quando eu vi que o portão abriu rápido demais, né, como a esposa dele estava abrindo, eu falei assim, nossa, caramba, os caras vieram aqui e não instalaram o portão ainda? Meu Deus do céu, na hora que ele entrou para dentro do portão, não viu a esposa dele puxando o portão, né? Ele ficou impressionado. Aí depois ele comentou comigo, eu falei assim, não, mas no final de tudo, valeu apenas R$ 200? Ele falou, demais, você tá doido. Antes eu precisava apertar o controle mais de meio quarteirão, 3 metros do portão, já aperto, entro com o carro, fecho. Então é isso que você falou, a gente tem que isso aí. e agir com integridade, né? Porque É isso é uma aí. ferramenta fantástica. Sensacional, é isso mesmo. Pessoal, vai cair aqui a conexão. Eu vou pedir para vocês voltarem, é coisa de 10 minutos que eu vou passar um exercício para vocês, pode ser? É só clicar no mesmo link lá e voltar. Eu vou passar um exercício para a semana que já é para a gente exercitando essa técnica do rapport, tá bom? Beleza. Até mais. Só entrar no mesmo link. Até mais.